Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Isso é Grego. Na aula de hoje nós abordaremos crítica textual. A aula será uma introdução à crítica textual, ao mesmo tempo em que a gente vai focar essa crítica textual em um livro específico do Novo Testamento, que é provavelmente o livro com mais problemas textuais, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O objetivo dessa aula, além de, evidentemente, apresentar esse conteúdo de uma maneira que seja interessante, o objetivo dessa aula também é apresentar uma provinha, apresentar um test drive aí dos nossos cursos do Andrew Jumper. O Andrew Jumper é a escola de pós-graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá no Andrew Jumper nós temos cursos das mais diversas áreas do conhecimento teológico, nós temos cursos à distância para pessoas que ainda não têm uma formação teológica, nós temos cursos presenciais, tanto para cursos que envolvem missões urbanas, cursos que envolvem missões transculturais, cursos que envolvem Novo Testamento, Antigo Testamento, teologia sistemática, história da igreja. Temos os mais diversos cursos, tanto no mestrado em divindade, ou no nosso MDiv, Magister Divinitatis, quanto no nosso STM, que é um curso do nível de um mestrado mais avançado, mais acadêmico, que visa formar pesquisadores. Nós também temos o nosso doutorado em ministério, que é um curso para pastores e que visa dar ferramentas práticas avançadas para serem usadas no ministério pastoral. Eu fiz o doutorado em ministério do Jumper e foi uma grande bênção para a minha vida quando eu fiz esse curso. Um curso muito útil que tem certamente, quem fizer certamente sairá ganhando bastante. Então, a aula de hoje é uma aula para você pensar a respeito da possibilidade de vir estudar no Andrew Jumper na área de Novo Testamento. Os professores atuais da área somos eu, professor João Paulo, e o professor Leandro Lima. Nós dois cuidamos da área de Novo Testamento no Andrew Jumper. Então, considere essa possibilidade. Se você gosta do Novo Testamento, gosta de grego, gosta de assuntos que dizem respeito ao estudo aprofundado do Novo Testamento, então, certamente, será uma bênção tê-lo no nosso meio, estudando conosco. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. E, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, o texto grego de Atos dos Apóstolos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, e aí então nós poderemos começar. O texto grego de Atos dos Apóstolos. Deixa eu aumentar um pouquinho essa telinha. Jóia, assim ficou bom. Muito bem, então o nosso objetivo hoje é uma introdução à crítica textual do livro de Atos dos Apóstolos. A aula de hoje será dividida em 3 partes. Essa primeira parte é uma brevíssima introdução a essa disciplina riquíssima e interessantíssima, que é a disciplina da crítica textual. Aliás, é bom dizer logo de cara, eu não sou um especialista dessa área. Eu sou um estudioso dessa área, mas ainda estou aprendendo muitas coisas. É uma área difícil dos estudos do Novo Testamento e eu estou aí num processo de aprender juntamente com vocês melhor a respeito dessa área. Uma brevíssima introdução à crítica textual. O que é a crítica textual? O Dr. Robert Utley diz o seguinte: é o estudo dos manuscritos da Bíblia. A crítica textual é necessária porque nenhum original existe e as cópias diferem umas das outras. Ela visa explicar as variações e chegar tão próximo quanto possível às palavras originais dos autógrafos do Antigo e do Novo Testamentos. Ela é frequentemente chamada de baixa crítica. Ou seja, nós não temos mais os originais da Bíblia. No caso de Atos, nós não temos mais o texto escrito por Lucas, a versão que o próprio Lucas escreveu, ela se perdeu na história. Então, o que nós temos são cópias. Como existe uma certa variação nessas cópias, uma pequena variação nessas cópias, às vezes não tão pequena assim, na verdade, nós então precisamos compará-las para chegar o mais próximo possível do texto
original, do texto que realmente seja o mais próximo possível daquilo que Lucas escreveu. O que, aliás, no Novo Testamento é feito com grande cuidado e com grande acuidade, com grande precisão, ao ponto de nós não termos dúvida com relação a mais de 98%, 99% dos textos. Só de vez em quando é que alguma palavra a gente fica mais na dúvida, alguma expressão, algum texto a gente fica mais na dúvida, mas esses textos são a minoria. Numa outra definição, R.C. Sproul diz o seguinte: a crítica textual é a ciência que procura reconstruir um texto original por meio de uma análise cuidadosa e um exame dos manuscritos que possuímos até agora. Essa tarefa tem sido realizada com respeito a todos os documentos da antiguidade que chegaram até nós por meio de cópias manuscritas. As escrituras do Antigo e do Novo Testamento são provavelmente os textos que chegaram até nós com a atestação mais ampla e confiável. Em mais de 95% dos casos, os originais podem ser reconstruídos com uma certeza prática. Mesmo nos poucos casos em que alguma dúvida permanece, isso não interfere no significado da Escritura ao ponto de obscurecer um dogma da fé ou um mandamento de vida. Assim, na Bíblia, como a possuímos agora e como é transmitida a nós por meio de traduções confiáveis, nós temos, de fato, a própria palavra de Deus, uma vez que os manuscritos transmitem a nós toda a verdade vital dos originais. Ótima citação, ótimo texto do R.C. Sproul. Quando nós não temos certeza, ou seja, nesses 5% que é debatível, que é discutível, nós não temos nada que seja terrivelmente, ou algo que seja muito importante. É claro que nós queremos saber exatamente o que Deus disse. Nós cremos na doutrina da inspiração. Deus expirou a sua palavra para os escritores, eles inspiraram a palavra e escreveram a palavra com auxílio do Espírito Santo. Então nós queremos saber qual é a palavra correta que um determinado autor utilizou num determinado texto. No entanto, nós devemos saber que aonde nós temos dúvidas, nenhuma doutrina importante é atrapalhada por essas dúvidas com relação ao texto. Continuando aí, o Alan Myers diz o seguinte: o objetivo da crítica textual é estabelecer ou restaurar o palavreado original dos documentos bíblicos, onde quer que mudanças tenham sido introduzidas, seja por acidente, seja intencionalmente, durante o processo de cópia e recópia de manuscritos. A comparação de manuscritos, traduções e materiais contidos em citações são uma parte fundamental dessa abordagem. A crítica textual busca determinar os erros dos escribas e explicar as diferenças entre manuscritos em termos de influências sociais, históricas e teológicas. O estabelecimento de um texto confiável é essencial para promover o estudo e a interpretação. O que o Alan Myers fala aqui é importante para nos lembrar que a crítica textual não trabalha apenas com os manuscritos antigos, no caso do Novo Testamento, os manuscritos gregos do Novo Testamento, mas ela trabalha também com traduções que foram feitas. Então, logo no começo da história, nós tivemos a tradução do Novo Testamento para o latim, e essas traduções latinas antigas são importantes na hora de fazermos crítica textual para compararmos, ainda mais importante na crítica textual do Antigo Testamento. Outras traduções para o copta, por exemplo, ou para outras línguas também são muito importantes. Assim como também citações que aparecem nos pais da igreja. Um pai da igreja do segundo século faz uma citação de um texto bíblico. Nós, então, temos uma fonte com bastante autoridade para nós compararmos os manuscritos com essa citação feita pelos pais da igreja. Então, esses são os materiais de trabalho dos críticos textuais. Os manuscritos, as traduções e as citações que aparecem em diversos lugares do texto do Novo Testamento. Continuando aqui ainda na nossa definição da crítica textual. Crítica textual é a disciplina que tenta estabelecer um texto autoritativo para o trabalho de um dado autor. A crítica textual envolve a comparação informada de todas as cópias conhecidas de um dado texto com o objetivo de determinar a cópia mais antiga recuperável e, se possível, a forma original do texto e traçar a história do seu desenvolvimento. A crítica textual é frequentemente considerada apenas em termos da crítica textual do Novo Testamento, mas ela se aplica a qualquer e todos os documentos do mundo antigo.
A crítica textual foca comumente em autores literários, tais como os escritores clássicos, como, por exemplo, Homero, Platão, Aristóteles, os dramatistas e escritores posteriores, tais como Filo, Joséfo e diversos historiadores, por exemplo, Dio Cássio, Políbio. Onde quer que exista uma história da transmissão textual e os documentos originais não existam mais, aí então a gente faz crítica textual, os especialistas dessa área fazem crítica textual, ou seja, existe crítica textual para as obras clássicas da humanidade, as obras gregas clássicas da humanidade. Existe crítica textual para textos, qualquer texto que foi manuscrito e que tenha versões divergentes, então a crítica textual aparece para, número 1, estabelecer o texto correto, o texto que o autor realmente escreveu. Mas, número 2, esse é um lado muito legal da crítica textual também, é estabelecer a história das mudanças e por que mudanças foram inseridas nos textos antigos. E essa é uma parte muito interessante quando a gente a aborda no Novo Testamento. Por que um escriba antigo resolveu mudar o texto do Novo Testamento? Já que a maioria dos escribas tratava o texto como algo santo, como algo muito importante, por que eles mudam? Às vezes mudam porque cometeram um erro involuntário, outras vezes mudam porque eles acham que na sua época aquela palavra já não dá mais o sentido, ou que aquela construção grega não ficou melhor, então eles tentam melhorar a gramática ou alguma coisa do tipo no texto grego. Para que nós precisamos de crítica textual no estudo do Novo Testamento? O texto aqui do David Allen, aliás, a última citação era do Stanley Porter, que é um baita estudioso do Novo Testamento. Aqui o David Allen, que é outro grande estudioso do Novo Testamento, ele diz o seguinte: no campo da crítica textual, nenhum texto apresenta um problema tão grande para o crítico quanto a coleção de documentos que compõem o Novo Testamento. Ou seja, em toda a crítica textual de todas as áreas, o Novo Testamento é o que apresenta mais problemas. Mas note o porquê que ele diz. Em contraste com a escassez de manuscritos clássicos existentes, existe uma grande abundância de manuscritos que testemunham o texto do Novo Testamento. Há, de fato, mais do que 4.000 manuscritos existentes de porções do Novo Testamento, 8.000 da Vulgata Latina e mais de 1.000 de outras versões. Adicione a isso o vasto número de citações bíblicas encontradas nos pais e encontraremos uma grande massa de material que, ao mesmo tempo em que dá uma oportunidade sem paralelos da prática da crítica textual, também é uma fonte de uma dificuldade enorme. Ou seja, o que o Allen está apresentando, isso ele escreveu em 64, depois de 64, outros manuscritos já foram encontrados, hoje a gente chega aí, em algumas contas, a quase 5.000 manuscritos diferentes, com porções ou o Novo Testamento inteiro. Então, o que o Allen está falando aí é que é muito difícil fazer a crítica textual do Novo Testamento por causa dessa abundância enorme de manuscritos, né? Muitos manuscritos, muitas traduções, muitas citações, e é difícil, então, para o especialista da área conseguir comparar todas essas coisas e avaliar e classificar todas essas coisas. Por outro lado, para o crente, isso é uma segurança enorme da confiabilidade do texto do Novo Testamento. Porque quando esses manuscritos são comparados, o nível de precisão, o nível de acerto é muito grande entre esses manuscritos. Então, nós podemos ter grande confiança no texto que nós temos na mão. Quem estuda Aristóteles, Platão ou outros autores, às vezes pode até ficar em dúvida, porque são poucas as cópias que existem. Então, as diferenças, fica difícil de precisar se aquela diferença é do texto original ou não. No caso do Novo Testamento, como a gente tem muitas cópias, muitas cópias, então isso aumenta a confiabilidade do texto que nós temos nas nossas mãos. Qual a importância da crítica textual para a exegese? O David Alan Black e o David Dockery dizem o seguinte: antes que se possa compreender um autor, deve-se saber o que o autor escreveu. Assim, a crítica textual é fundamental para todo o estudo do Novo Testamento. Não se pode presumir produzir um trabalho frutífero, não brutífero, mas frutífero, sem uma base textual confiável. Ou seja, você quer fazer uma exegese do texto, mas a primeira coisa é saber qual é o texto. Qual foi o texto que Lucas realmente escreveu?
Então, isso é importante. Irmãos, existem algumas diferenças no texto. Então, como nós cremos, nós principalmente, que cremos na inspiração das Escrituras, que consideramos a Escritura como a maior autoridade para as nossas vidas, regra de fé e prática, nós temos que ter um cuidado redobrado com estabelecermos o melhor texto. Então, a crítica textual é fundamental para a exegese, é o primeiro passo de qualquer exegese. Em outro lugar, esses mesmos autores dizem o seguinte: primeiro, mesmo sendo um grupo muito competente de estudiosos que compõe o comitê para as edições UBS 4 e NA 27, né, eles ainda estavam nessas edições quando esses dois escreveram, as edições ocasionalmente escorregam, e seu trabalho às vezes pode ser melhorado. O estudante deve sempre trabalhar com todas as variantes em uma passagem que está sendo interpretada. Na maioria dos casos, o estudante achará o trabalho do comitê convincente. Às vezes, no entanto, boas razões existem para adotar outra leitura como a mais provável de ser a original, e tais decisões devem afetar o curso da exegese. Ou seja, é claro que esse trabalho de crítica textual, numa Nestle Aland 28, uma UBS 5, que o texto é o mesmo, inclusive, é claro que o trabalho foi feito com muito cuidado por especialistas. O que não significa que às vezes eles não errem. Às vezes existiu divergência até mesmo dentro do comitê, e a minoria foi vencida, mas talvez a minoria estivesse certa. Então é necessário que o exegeta tenha uma certa habilidade, tenha um certo cuidado de fazer essa parte. É claro que a gente não precisa chegar ao ponto de comparar manuscritos, embora em alguns casos isso até seria interessante, mas o exegeta ele precisa, no mínimo, entender um tanto a respeito desse assunto que é crítica textual. Até porque nas Bíblias que os nossos irmãos têm nas igrejas, muitas vezes um texto vem entre colchetes. E aí? Como é que fica para o pastor explicar essa questão? Então, todo pastor, todo líder de igreja precisa ter uma certa noção de crítica textual. A segunda questão que eles dizem que é importante para a exegese é o seguinte: em segundo lugar, fazer crítica textual leva a insights exegéticos que de outra forma poderiam ser perdidos. As decisões textuais frequentemente exigem uma atenção redobrada do estilo, pensamento e argumento, ou linha de pensamento do autor. Todos estes são essenciais para uma boa exegese. O inverso também ocorre à medida em que a exegese de uma passagem pode ser decisiva para a resolução de uma dificuldade textual dentro dela. Ou seja, basicamente o que eles estão dizendo é, ao trabalhar um tanto com a crítica textual, às vezes você será chamado a atenção para aspectos do texto que você não tinha pensado. Então, por exemplo, se você olha um texto e esse texto foi alterado por manuscrito, por escribas no futuro a partir da escrita do texto, evidentemente. Então, você tem uma noção de como é que aquele texto foi visto. Na verdade, as diferenças que foram colocadas sobre o texto, as diferenças dos manuscritos, muitas vezes apontam para interpretações muito antigas daquele próprio texto. Então, tudo isso ajuda o especialista na exegese a ele ter novos insights, novas ideias a respeito daquele texto e da interpretação do significado do mesmo. Aqui um outro autor, Wayne Wieder, diz o seguinte: a crítica textual tem um papel importante no estudo da Bíblia. Pessoas que valorizam a palavra de Deus deveriam querer saber o que Deus realmente disse. E a crítica textual ajuda a responder essa pergunta. Agora, olhem só que legal, ele vai falar sobre os limites da crítica textual. Mas a crítica textual não pode responder tudo o que gostaríamos de saber. Por exemplo, ela pode ser capaz de nos dizer que Marcos 16, 9 a 20, a história da mulher adúltera em João 8, não são originais às obras de João e de Marcos, não pertencem a essas obras. Mas ela não pode dizer, que deveria estar com Z, se esses textos adicionados são ou não inspirados. Ela não pode nos dizer quem escreveu o Pentateuco ou o livro de Hebreus. E ela não pode detalhar o processo pelo qual a Bíblia foi unida como um livro. Ou seja, a crítica textual pode fazer várias coisas e ela nos ajuda em muitas coisas. Mas algumas questões teológicas ou históricas, a crítica textual não tem competência para resolver. Então, o texto da mulher adúltera, ele não pertence àquele lugar em João.
mas ele é uma porção inspirada por Deus ou não? A crítica textual não consegue responder essa questão teológica. Ela só nos diz que o texto não pertence àquele lugar no Evangelho de João. Ou ela sugere isso com os seus argumentos e as suas ferramentas. Quais são os cânones? Quais são as regras da crítica textual? Bem, essas regras se dividem em evidência interna e evidência externa, não é? Argumentos externos pelos quais um texto possivelmente veio da pena daquele autor e argumentos internos pelos quais o texto veio da pena, da mente mesmo daquele autor. Evidências externas envolvem a qualidade, quantidade e filiação textual dos manuscritos. Logo mais a gente vai falar melhor sobre isso. Manuscritos que testemunham as leituras variantes. Então, as três regras principais. Prefira a leitura encontrada nos manuscritos mais antigos. Bem lógica, não é? Se você tem manuscritos mais antigos, eles tendem a ser mais próximos do original. 2. Prefira a leitura que tem atestações múltiplas, também bem lógica. Quanto mais manuscritos confirmam uma mesma leitura, mais aquela leitura tende a ser a leitura original. Também faz muito sentido. E, finalmente, prefira a leitura encontrada em uma variedade de manuscritos. Por variedade de manuscritos, eles estão querendo dizer variedade nas famílias. Os manuscritos são unidos em famílias. Ou seja, os estudiosos chegam à conclusão que eles tiveram uma origem comum. E, basicamente, por quê? Porque alguns dos erros se perpetuaram. Então, eles conseguem descobrir que aquilo tem uma origem comum. Quando essas famílias são detectadas e você tem um mesmo texto em famílias diferentes, então esse texto tende a ser tende a ter um peso maior do que se fossem muitos manuscritos de uma mesma família textual. E as evidências internas? Quais são as evidências internas? As evidências internas dizem respeito àquilo que aconteceu dentro do texto e que causou a ocorrência de leituras variantes. Por exemplo, os escribas eram propensos a fazer certos tipos específicos de erros em seus manuscritos e autores exibem estilos particulares de escrita, preferência em vocabulário e sistemas de crença. Essas evidências internas se dividem em probabilidades transcricionais, erros que foram cometidos na transcrição, probabilidades intrínsecas, e aí então nós veremos os princípios básicos a partir disso. Erros que aconteceram na transcrição. A aplografia diz respeito a escrever algo uma vez em vez de duas vezes. Então, por exemplo, amém, amém, lego si. Em verdade te digo. É possível que um escritor, um copista, ele pule um amém. O olho pulou. Tinha dois no texto original, mas ele pulou um dos dois, então isso às vezes acontece. Parablepse é quando o olho pula uma palavra e elimina alguma palavra do texto. Então, por exemplo, na época que as professoras faziam um ditado, isso às vezes acontecia, não é? Ou na época que a gente fazia cópia, né, para pegar o modelo correto. Você vai fazer uma cópia de um texto, vai digitar um texto, saem erros. Então, notem, os diversos erros que tem no meu slide aqui, é só para confirmar isso, brincadeira. Na verdade, é porque eu fiz muito na correria e esses erros passaram por causa da tradução rápida, porque eu queria produzir esse material ainda essa semana, especialmente para os meus alunos lá do José Manuel da Conceição. E aí eu aproveitei para abrir para todo mundo e fazer esse vídeo maior. Ditografia, escrever algo duas vezes em vez de uma só. Conflação, combinar múltiplas leituras, ou seja, o escritor vai escrever uma coisa que Marcos disse, mas ao invés de escrever a versão de Marcos, vem a versão de Mateus na cabeça dele. Um texto parecido, mas que tem uma palavra diferente, uma palavra a mais, e aí ele junta, ele une as duas leituras daquele texto, ou um mesmo texto que aparece no mesmo evangelho, que ele aparece com uma pequena diferença mais à frente, o autor pega a versão anterior e coloca lá na frente. Essas coisas acontecem. Letras erradas, às vezes o autor confundiu a letra. Aliás, quando você olha um manuscrito grego, você fica impressionado, porque não são os textos gregos como nós temos hoje, impressos em impressoras maravilhosas, mas eram as cópias feitas à mão. Então,
a possibilidade de confundir uma letra é uma possibilidade bastante alta. A homofonia, quando o autor confunde palavras que têm um som parecido. Em alguns casos, os escribas tinham alguém lendo o texto e eles iam escrevendo. E aí é possível que você ouça uma palavra de maneira errada. Não é? Coisas que acontecem, erros normais. Erros de grafia e gramática. Às vezes um autor melhora um texto. Por exemplo, o Evangelho de João. O grego do Evangelho de João é um grego bem simplório. Então é possível que um escriba antigo tenha tentado dar uma melhorada no estilo de João. Essas coisas aconteceram e aí, por isso, todas as cópias que vierem a partir desse escriba que fez isso virão com as diferenças que aquele escriba impôs ao texto. A harmonização, quando o autor propositadamente quer dar conformidade a palavras, a passagens semelhantes. Então, ele viu alguma diferença, como o galo, por exemplo, que às vezes num evangelho canta um número de vezes, no outro evangelho canta um outro número de vezes. Às vezes o autor viu isso e viu isso como um problema, e ele então, no evangelho num dos dois evangelhos, ele fala o mesmo número de vezes que tinha no outro. Então, esse tipo de coisa nós encontramos também, esse tipo de mudança. E, finalmente, mudanças teológicas. Quando um autor quer proteger o texto de uma má compreensão teológica, não é? O autor lê e ele fala assim, opa, isso daqui pode dar margem para essa heresia que está forte aqui na minha época. Então, deixa eu mudar esse texto para preservar o sentido que o autor original quis dar para ele e para que ele não seja usado pelos hereges para defender a posição deles. Então, são esses alguns dos tipos de mudança que são encontradas nos textos. Já as probabilidades intrínsecas são as seguintes. Cada autor tem um estilo particular em sua gramática e escolhas vocabulares, ou seja, cada autor tem um vocabulário próprio. Tanto palavras que ele gosta mais, palavras que são chaves para o pensamento dele, palavras que ele repete bastante, quanto palavras que ele raramente usa ou não usa, não é? E cada livro bíblico reflete essas escolhas, bem como a teologia do seu autor. Como os escribas faziam escolhas intencionais, às vezes, para melhorar a gramática ou esclarecer textos difíceis, nem toda leitura representa aquilo que os autores originais escreveram. Críticos textuais tentam determinar quais variantes melhor refletem o estilo e teologia de um autor específico, baseado no contexto maior de um livro ou capítulo. Isso é, esse exemplo é muito legal, né? Qual dessas duas palavras Paulo seria mais propenso em utilizar aqui? É legal isso, gente, porque quanto mais você mexe com um determinado autor do Novo Testamento, ou qualquer autor, mas do Novo Testamento, que no nosso caso, mais você começa a conhecer o jeitão daquele autor, o vocabulário dele, o que ele... Você olha um texto, você sabe, opa, ele vai para cá agora, porque você começa a conhecer o estilo dele, assim como acontece conosco, né? Quando a gente está há muito tempo sendo pastoreados por um mesmo pastor, a gente já consegue saber o que ele vai dizer em certas ocasiões, não é? Para onde que ele vai no sermão, mesmo que você nunca tenha ouvido aquele sermão. Por quê? Porque você conhece a pessoa, conhece a teologia da pessoa, conhece o pensamento da pessoa, o vocabulário que a pessoa normalmente usa. Então, às vezes, na crítica textual, isso é importante, porque você tem que considerar, opa, essa palavra aqui desse jeito não é o estilo paulino. Esse outro manuscrito faz mais sentido, porque isso faz mais sentido com o que Paulo diria nessa situação. Então, esse é o tipo de probabilidade intrínseca, né? É quando a gente pensa no jeito daquele autor específico escrever, e aí então a gente compara os manuscritos levando isso em consideração. É claro que isso não é uma ciência exata, né? Existe um tanto de subjetividade nisso daí, mas é assim que a crítica textual... esse é uma das ferramentas da crítica textual, e a coisa tem que ser assim mesmo. Então, alguns princípios básicos, levando em consideração essas mudanças que o texto pode ter. O princípio mais básico de todos, a leitura que melhor explica a origem das outras leituras é provavelmente original. Muito legal esse princípio, não é? Então, você compara os manuscritos. Existem 3 leituras diferentes de um texto, 3 possibilidades nos manuscritos. Por enquanto, a gente vai esquecer a data dos manuscritos, etc., que a gente já viu no outro tipo de evidências, né? Mas 3 leituras diferentes. Aquela leitura que faz mais sentido para que outras tenham surgido
é a leitura provavelmente original. E aí isso na prática funciona assim. Prefira a leitura breve. Muito legal. É mais normal a gente imaginar um autor posterior acrescentando dados no texto para explicá-lo do que um autor posterior resumindo o texto. É claro que nem sempre isso é assim. Às vezes, algum escriba resolveu tirar alguma palavra do texto e isso acontece. No entanto, o padrão normal é que o texto mais longo é posterior e o texto mais breve é o original. Prefira a leitura mais difícil. Essa é muito legal também. Por quê? Porque dá para entender um escriba posterior tentando melhorar o texto, tentando deixar o texto mais compreensível. Mas não dá para entender um escriba posterior tentando piorar a qualidade do texto, a não ser que ele fosse um mau escriba, o que não era muito o caso. Claro que existem, mas não era muito o caso. Esses homens que faziam essas cópias, especialmente no contexto do judaísmo, eles eram muito sérios, muito cuidadosos nesse trabalho. E, finalmente, prefiro a leitura que melhor faça sentido naquele autor específico, que tem a ver com aquele último slide que a gente viu. Tudo isso aí, todo esse conteúdo veio da Amy Anderson e do Andy Wieder nesse livro aí, Textual Criticism of the Bible, a crítica textual da Bíblia. E essa história de famílias de manuscrito que eu falei agora há pouco, agora eu vou explicar aí com a ajuda do Alex Ramos, que diz o seguinte: a maioria dos manuscritos do Novo Testamento pode ser dividida em 3 famílias de texto, chamados de tipos de texto, embora alguns manuscritos estejam mais aliados com um 4º texto que é disputado, ou seja, existem 3 famílias principais, existe uma 4ª família que os estudiosos não têm muita certeza se ela existe realmente ou não. Os manuscritos do mesmo tipo de texto contêm leituras variantes semelhantes. Os 4 tipos ou famílias são os seguintes. Primeiro, texto ocidental, Western Text, em inglês. Contém omissões impressionantes e expansões significativas. Aqui no caso de Atos dos Apóstolos, ok? Isso fique bem claro. O Codex Beza, do 5º século, é dessa família, pertence a essa família. Esse texto é chamado de ocidental porque ele apareceu no ocidente do Império Romano, ali região da Itália, Gália, norte da África. Então, você tem vários manuscritos, vários papiros, vários códices. Códice é o livro antigo, né? É um formato, ele já tem o formato dos nossos livros, mas ele é bem antigo. Então, você já tem isso, e os erros são muito parecidos, o estilo é muito parecido, o estilo de alteração é muito parecido, então ele forma a família ocidental. O texto tipo alexandrino é o tipo de texto mais cuidadosamente transmitido. E por quê? Como é que se sabe isso? Por causa da consistência entre as testemunhas do 4º século, como o Codex Vaticanus e o papiro Bodmer. Então, você tem aí esses textos que surgiram em Alexandria, no Egito, eles são textos muito confiáveis, têm uma qualidade de transmissão muito boa. O texto tipo bizantino, caracterizado pela conflação de leituras variantes, ou seja, eles uniam, eles harmonizavam as leituras variantes e a harmonização dos relatos dos evangelhos uns com os outros. Esse texto surge no Oriente do Império Romano, na Grécia, na Ásia Menor, e é o texto que dá origem ao textos receptos, com toda aquela discussão na qual a gente não vai entrar, embora eu seja um adepto totalmente do texto crítico. Eu acredito que nós buscamos o melhor texto e temos que fazer isso por causa da nossa doutrina da inspiração e inerrância das Escrituras. A Escritura foi inspirada por Deus e por isso mesmo a gente tem que chegar o mais próximo possível aos autógrafos originais. Isso é uma batalha digna e uma batalha que precisa ser lutada. O 4º tipo, que é um tipo disputado, ele só existe nos evangelhos, mas ele é considerado um tipo intermediário entre os textos alexandrino e ocidental, e é uma grande discussão se realmente essa família existe ou não. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso logo mais à frente. Muito bem. Então, até aqui, o que nós vimos? Nós vimos uma introdução a essa disciplina enorme chamada crítica textual, uma disciplina
muito legal, muito importante, e vocês puderam ter uma noção rápida, não é? Esse vídeo vale a pena assistir algumas outras vezes, pausando para ler com mais cuidado cada uma daquelas definições, porque tudo isso é muito importante no estudo do Novo Testamento. Agora a gente vai focar um pouquinho mais. O texto grego de Atos dos Apóstolos. Por que eu escolhi esse texto? Porque nesse semestre eu estou dando exegese de Atos dos Apóstolos lá no seminário. Então, essa foi uma aula que surgiu a partir da necessidade dos alunos de mexerem com crítica textual nas suas exegeses, né? E também é o texto que eu tenho gastado a minha vida estudando, né? Lucas e Atos são os textos que eu tenho mais estudado, foi o alvo do meu doutorado, não é? Então, o texto grego de Atos. O David Allen, nesse artigo de 64, a respeito do texto de Atos, diz o seguinte: o texto de Lucas Atos apresenta um dos problemas mais difíceis da crítica textual do Novo Testamento. O texto ocidental de Atos, ou seja, os manuscritos, códices, pergaminhos dessa família, por exemplo, contém diversos acréscimos interessantes ao texto, acréscimos que resultam em um texto 1/10 maior do que as outras famílias. Ou seja, qual é o texto com mais problemas na sua transmissão no Novo Testamento? É Atos dos Apóstolos, que, se eu me lembro bem, seguido de perto por Apocalipse. Tem várias distinções, ao ponto do texto ocidental ser 10% maior do que os textos das outras famílias. Então, imaginem quanto problema, quanta discussão que os textos de Atos não geram num comitê que tem que definir, não é? Um comitê de crítica textual que tem que definir qual é o texto que tem que entrar ali numa versão nova, numa edição nova de um texto crítico. O texto de Atos é esse grande desafio, o que para o exegeta significa uma coisa muito legal, né? Significa que ele vai ter a oportunidade de mexer bem com essa história aí da crítica textual quando estiver trabalhando com Atos dos Apóstolos. O I. Howard Marshall diz o seguinte: os autógrafos de todos os livros do Novo Testamento morreram, os autógrafos originais, escritos pelos autores originais, né? E nós somos dependentes de uma massa de manuscritos mais tardios que foram copiados de manuscritos mais antigos, com uma boa dose de erros esporádicos e alterações deliberadas. A ciência da crítica textual habilita o estudioso a alcançar um alto grau de probabilidade na reconstrução daquilo que deve ter sido o texto original. No caso de Atos, no entanto, o estudo dos manuscritos sobreviventes indica aquilo que pode ser considerado como duas bem diferentes edições do livro, que podem ser ligadas a um período antigo de transmissão, os chamados texto alexandrino e texto ocidental, ou seja, existe uma grande distinção de, como nós vimos, até 10% nessas duas famílias. A primeira versão do texto é aquela que é normalmente encontrada nas reconstruções publicadas do texto e nas edições em inglês, e aí eu acrescentei em português. Enquanto o último contém uma versão divergente do texto, com uma grande quantidade de material alternativo ou material extra, algumas vezes acrescentando detalhes novos à história. Embora em diversos momentos o texto incidental tenha sido visto como representando o palavreado original de Atos ou como uma das duas versões produzidas pelo autor original, a opinião geral é que ele representa basicamente uma revisão do texto original datada do 2º século por um editor que incluiu informação adicional que pode ou não estar correta e que reescreveu a história acrescentando alguma informação. Ou seja, nós temos um outro texto de Atos, nós temos Atos, e nós temos um outro texto que acrescenta vários detalhes, 10% a mais de conteúdo no livro. O que ele está dizendo é que, ao longo da história, da discussão desse assunto, alguns autores disseram, não, foi Lucas que escreveu as duas versões. Lucas escreveu uma primeira versão e depois o próprio Lucas escreveu uma segunda versão, mais robusta, mais completa. Seria a segunda edição original do livro de Atos. Tem gente que defende isso. Tem outros que vão dizer que não, que isso daí foi um editor posterior que resolveu ir lá e dar uma melhorada no texto de Lucas, que, aliás, é um dos melhores gregos do Novo Testamento, junto com a carta aos Hebreus. Altíssimo nível de grego, um grego koiné literário é o que eles dois usam. Então, baita problema esse, não é? Como é que esses acréscimos surgiram? Quem é que fez esses
acréscimos no texto. Eu não tenho uma resposta para isso, mas acredito realmente que o texto mais curto, por enquanto, pelo menos, sem ter estudado muito o assunto, acredito que o texto mais curto seja o melhor texto e aquele que Lucas realmente produziu. Qual é o problema, então, que nós temos em Atos? Nós já vimos o problema, mas falando de maneira um pouco mais detalhada agora com o Simon Kistemaker. O leitor que comparar a versão da Bíblia King James de 1611 e a nova versão da mesma Bíblia de 1979 com qualquer outra versão, imediatamente observará as diferenças na linguagem. Tanto a antiga quanto a nova versão King James apresentam um texto que é mais extenso e diverso, ou seja, eles usam o texto ocidental, né? Essas duas versões da antiga King James, que é o caso da nossa Almeida Revista e Corrigida. Creio que ainda é o caso da Almeida Revista Corrigida, era o caso da antiga Almeida Revista Corrigida. Transmitem desse modo o texto completo de versículos que foram eliminados ou encurtados em todas as outras traduções. Os tradutores omitiram esses versículos completamente ou em parte, porque os melhores manuscritos gregos, conhecidos como texto alexandrino, não os trazem. Eles seguem esse texto e consideram-no autêntico e verdadeiro. As diferenças de tradução dependem em grande parte do texto ocidental, do qual o Codex Beza constitui o melhor representante. Esse texto varia em numerosos aspectos, dos quais a extensão é a característica mais proeminente. Bruce Metzger, seguindo a narrativa de Albert Clark, escreve: o texto ocidental é quase um décimo mais extenso do que o texto alexandrino, e é geralmente mais pitoresco e circunstancial, ao passo que o texto mais curto é geralmente menos colorido e em alguns lugares mais obscuro. Por exemplo, Lucas relata que em Éfeso, Paulo alugou a sala de conferências de Tirano e diariamente ensinava ali. O Codex Beza acrescenta nesse ponto a nota interessante de que Paulo ensinava da hora quinta até a hora 10ª, o que equivale das 11 da manhã até as 4 da tarde, durante o calor do dia. Mesmo que esse acréscimo seja genuíno, os tradutores hesitam em incorporá-lo ao texto. Se pesquisarmos a longa lista de numerosos pequenos acréscimos feitos pelo Codex Beza ao texto tradicional, teremos a clara impressão de que o texto ocidental assume um lugar secundário. Aqui estão apenas algumas poucas ilustrações. Simão o mágico, e aí o texto ocidental acrescenta, não cessava de chorar copiosamente. Ou Pedro e o anjo, o texto ocidental acrescenta, desceram 7 degraus. O carcereiro prendeu o restante dos prisioneiros antes de levar Paulo e Silas para fora da prisão. Ou seja, os acréscimos que acontecem ali são acréscimos de detalhes em cada uma dessas histórias, detalhes que não mudam nada teológico, nada desse tipo, mas apenas que acrescentam um colorido a mais na história. A questão é, quem é que fez essa edição, não é? Quem é que mexeu no texto desse jeito? E notando que nós temos papiros antigos, textos antigos apontando essas mudanças, então é uma mudança bem antiga que aconteceu no texto. Seguindo, então, esse é o slide que eu mais gostei nessa aula toda, em todos esses slides aqui. Eu fiquei muito feliz de produzir esse slide aqui. Como assim? Como que a gente tem tantos manuscritos na nossa época? Que história é essa de famílias textuais, etc. e tal? Olha só, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E ambos os livros, que são 2 tomos, 2 partes, 2 volumes de uma obra só, ele enviou para Teófilo. Teófilo que provavelmente, além de ser o destinatário inicial, foi também o responsável por produzir cópias, era uma pessoa rica, com condições financeiras, para fazer com que aquele livro de Lucas fosse copiado para muitas pessoas, enviado para muitas pessoas. Então Teófilo dá um jeito de que as primeiras cópias sejam produzidas. E aí, imagina, essas cópias vão sendo feitas e vão sendo enviadas para vários lugares do mundo conhecido da época. Onde vai o cristianismo, essas cópias vão juntas. E Lucas, então, o evangelho especialmente, ele é unido aos outros 3 evangelhos e começa a ser espalhado em todos os lugares. A maior quantidade de manuscritos que a gente tem são exatamente dos evangelhos, provando que os evangelhos eram mais copiados do que o resto do Novo Testamento, e muito rápido começaram a circular como 4 em 1, não é? Os 4 evangelhos começaram a circular muito rapidamente. Então, imagine que essas cópias vão sendo feitas e elas vão sendo enviadas para lugares, e onde essas cópias chegam, novas cópias passam a ser produzidas. Então,
esse processo de cópia é um processo infinito quase, não é? Até hoje ele continua, sendo que novas edições do Novo Testamento são publicadas todos os dias e a Bíblia continua sendo o livro mais vendido no mundo inteiro. Então, Deus seja louvado por isso, não é? Mas voltando lá para trás, Lucas escreve originalmente, manda para Teófilo, Teófilo faz as primeiras cópias, manda para vários lugares, e esses vários lugares começam a fazer as suas cópias. Então, note, claro que não era qualquer um que fazia cópia, até porque não era qualquer um que sabia ler e escrever naquela época, né? No primeiro século, segundo século, terceiro século, era muito alto o número de analfabetos. Mas aqueles que têm condições, eles se organizam como um grupo e começam a fazer cópias. E a partir daí, então, é que nós temos essas cópias. Suponha que alguma cópia lá do comecinho do segundo século, um escriba, embora competente, ele fez alguns erros involuntários ou algum erro até voluntário, ele achou que aqui era melhor trocar por uma outra palavra, alguma coisa assim. Esses erros são perpetuados, porque os outros copistas vão obedecer àquela cópia que eles receberam, eles têm aquilo lá como autoridade, eles vão seguir aquilo, e, é claro, vão acrescentar os seus próprios erros, involuntários, em alguns casos voluntários. Esse padrão de mudança é o que é chamado de família. Então, nós temos no texto de Atos 3 famílias principais. O texto alexandrino, o texto ocidental, que é o texto que inclui aí mais 10%, não é? E o texto bizantino. Notem que legal, quando a gente fala de famílias, essas famílias são compostas por testemunhas específicas, não é? Papiros e códices e manuscritos específicos. E aqui, então, eu coloquei alguns desses manuscritos. O texto alexandrino, ele tem o papiro P75, que é chamado papiro Bodmer, do terceiro século, como um representante, o P8 do quarto século, o Códice Sinaítico, que recebe o sinal de Aleph do quarto século, o Códice Vaticano do quarto século e o Códice Efraime do quinto século. Já o texto ocidental, ele tem algumas das suas testemunhas principais, o papiro P29 do terceiro século, já com alguns daqueles erros, não é? De 10% a mais, o Códice Beza, que é o melhor representante dessa família, recebe essa marca ID, que é do quinto século, as versões em latim, olha que interessante. As traduções para o latim, elas seguem esse texto que é 10% maior na sua maioria. E as versões do siríaco, uma outra língua antiga, também seguem esse texto maior de Atos, ou seja, era um texto que tinha bastante autoridade na época da igreja, e é por causa exatamente desse tipo de coisa e o tipo de acréscimo que alguns chegaram a propor, que foi o próprio Lucas que fez uma segunda edição do seu livro. E, finalmente, nós temos uma terceira família, que é a família do texto bizantino, chamado texto majoritário, o texto oficial da Igreja Católica, não é? Por assim dizer. Essa família de textos tem dentro deles o Códice Alexandrino, do quinto século, o Códice Laudianos, do oitavo século, e dessa família que nós temos a produção por Erasmo do texto que depois recebe o nome de textos receptos. Então, nota, o texto da época da Reforma era um texto que já tinha passado por alguma crítica textual inicial. Então, não existe aquela história que alguns tentam defender o texto majoritário, né, dizendo, esse texto não passou por crítica textual. Não é verdade, ele passou antes por crítica textual. Ou esse é o texto que a igreja sempre usou. Meus irmãos, não existe isso. Não existe um texto que a igreja sempre usou. Existem esses diversos manuscritos que a igreja usava, que lugares diferentes da igreja, espalhados pelo mundo todo, usavam. Então, na verdade, não existia um padrão. A igreja usava textos relativamente diferentes, não totalmente diferentes, porque a gente não encontra isso na evidência manuscritológica. Existe um grande patamar de igualdade nos textos. Notem, o texto mais complicado do Novo Testamento tem 10% de alteração. Olhem que interessante, não é? Ou seja, o resto, tirando esses 10%, 90% do texto é totalmente confiável. Isso no texto mais problemático do Novo
Testamento. Então, essas é que são as edições. Então, aqueles que defendem o texto dos Receptos, eles estão defendendo um texto que foi produzido por Erasmo, usando manuscritos dessa família de textos, chamada família dos textos bizantinos, ou texto majoritário. Aqueles que usam as edições críticas do Novo Testamento, como eu acho que é o correto de se fazer, eles então usam um texto que faz uma comparação de todos os manuscritos que existem, pelo menos em tese, não é? Dos manuscritos melhores, mais antigos, mais autoritativos. Eles comparam esses manuscritos e então eles produzem um texto. Normalmente eles faziam o seguinte: adotavam o texto alexandrino e aí comparavam com outros textos, não é? Para ver qual que era melhor. Era mais ou menos assim. Editavam o texto alexandrino, pegavam, por exemplo, o Códice Sinaítico, e aí então usavam esse códice como base para fazer a comparação com os demais manuscritos. Edições mais contemporâneas estão propondo algo totalmente novo. Estão propondo não usar nenhum texto como base, mas realmente construir o texto do zero a partir das comparações. A NA 28 já vem com as pastorais feitas a partir desse novo tipo de trabalho aí da crítica textual. Então, as edições críticas, elas olham para todas as famílias de manuscrito, elas classificam esses manuscritos por autoridade, qualidade e idade, e aí então fazem todo esse trabalho de chegar o mais preciso possível ao texto original que Lucas, no nosso caso, o texto que Lucas realmente escolheu. Então, essa é um gráfico legal para a gente ter uma noção, não é, de como é que foram essas coisas. Na verdade, os manuscritos teriam que vir em cima, e aí, então, os textos embaixo, para a gente entender. Aquilo pertence a essa família, não é? O texto alexandrino não existe, gente. Um texto alexandrino. O que existe é uma família de textos que convencionou se chamar de texto alexandrino, porque vários desses textos são encontrados na Alexandria, no Egito. Não existe o texto ocidental, existe o Códice Beza, que é um texto completo do Novo Testamento, mas esse texto, isso é uma família, não é? O texto ocidental é uma família, com outros manuscritos, etc. E eu não cheguei a colocar nem perto de todos os manuscritos aí, só peguei alguns mais famosos. E não existe também um texto bizantino, existem diversos textos, diversos manuscritos que hoje a gente convencionou chamar de texto bizantino. Então, basicamente, é isso aí com relação à transmissão do texto e, no nosso caso, especialmente de Atos dos Apóstolos. O problema, então, de Atos, especificamente, como diz o Aune, a existência do texto ocidental de Lucas Atos, que constitui o maior problema único na reconstrução daquele texto. A maioria das discussões no texto de Atos estão preocupadas com o problema de grande divergência entre o Codex Beza, representante principal do texto ocidental, e o Codex Vaticano, como representante principal do texto alexandrino, com a maioria dos críticos afirmando a prioridade do texto alexandrino sobre o texto ocidental. Ou seja, a maioria dos críticos, a maioria dos estudiosos dessa área, que também é chamada de baixa crítica, isso apareceu num dos slides, mas eu não enfatizei, essa área também é chamada de baixa crítica, os estudiosos dessa área. Então, normalmente, eles consideram o texto alexandrino como sendo um texto mais próximo do original do que o texto ocidental, com todos os seus acréscimos. O Werner de Boer, no comentário Esperança de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: porém, com Atos dos Apóstolos é diferente. O texto grego, geralmente usado da edição Nestle, traz como base também nesse livro a forma textual ezequiana ou egípcia, ou de Alexandria, assinalado nas edições gregas do Novo Testamento com H. Também nós o utilizamos em nossa tradução. Contudo, justamente para Atos, existe um texto detalhado que evidencia variações marcantes apresentadas sobretudo pelo Códice D, o Beza, mas também pelo manuscrito E, proveniente da Sardenha, e pelas antigas traduções latinas e siríaca. É com esse texto que precisamos familiarizar o leitor em diversas passagens. Os pesquisadores avaliam o trabalho desse texto de maneiras distintas. Alguns opinam que se trata da versão mais original da obra de Lucas, outros veem nele algo como uma segunda edição do livro,
Seja como for, tentaremos examinar qual é a situação dessas variantes textuais. Obviamente, essas diferenças do texto não alteram em nada o formato básico de Atos dos Apóstolos. Onde é que aparecem esses textos? O estudioso crítico Richard Pervo diz o seguinte: o texto de Atos é menos seguro do que o do Evangelho de Lucas, por exemplo. Em diversos pontos parece estar corrompido. Possibilidades de estar corrompido incluem todos esses aí, toda essa lista que ele fala. Esses textos exigem ou uma emenda conjectural, a resignação, ou seja, uma preocupação, ou um esforço enorme para defender leituras improváveis, é o que ele diz. Explicações para as dificuldades são variadas. O estudioso da alta crítica, ele tem uma tendência natural de criticar o texto, não é? Como eles não têm compromisso com a inspiração das Escrituras, com a verdade, com a doutrina da inspiração das Escrituras, ou com a verdade da inspiração das Escrituras, eles então são muito tranquilos com relação a atribuir erros ao texto, atribuir problemas ao texto, que na opinião deles não foi inspirado por Deus, não é palavra de Deus, né? O que não é o nosso caso. Nós recebemos a Escritura como palavra de Deus, preciosa, infalível, inerrante, a maravilhosa palavra do nosso Senhor Deus. É exatamente por esse amor à palavra que nós temos que lutar pelo texto correto, por saber qual foi o texto que o autor original realmente escreveu, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Finalmente, então, como é que na minha exegese ou na sua exegese, como aluno lá do JMC, ou do Andrew Jumper, ou de qualquer outro seminário, de qualquer outra instituição, como é que você faz a crítica textual na sua exegese? Bem, no meu método, a gente vai, no método que eu uso, foi um método que eu aprendi aí com os meus mestres, Sebastião Arruda, João Alves dos Santos, que eles aprenderam com o Dr. Van Groningen, e que eu estabeleci algumas mudanças a partir daquilo que eu estudei também. Então, nesse método que eu uso, o texto as questões textuais vão aparecer quando o aluno colocar o texto grego. Então, em notas de rodapé, o aluno vai fazer discussões de crítica textual nas notas de rodapé. Como fazer crítica textual, então, na exegese? Passo a passo, muito rápido. Número 1, escolha uma versão do texto grego. Daqui a pouco, num próximo slide, eu vou mostrar quais são as opções de texto grego que você pode escolher. Você tem que escolher alguma. Da SBL, a Nestor Aland 28, o Textos Receptos, o que você vai escolher para a sua versão, não é? Então, você escolhe uma versão e vai transcrever aquela versão lá, vai copiar e colar aquela versão de algum software de estudo da Palavra de Deus. E aí, você vai colocar notas de rodapé explicando a questão das variantes textuais, tá? É assim que, no meu caso, eu peço. Número 2, aprenda a ler o aparato crítico. Não é uma tarefa fácil. A gente tem que aprender uma nova linguagem para aprender o aparato crítico, por causa de todos aqueles sinais, ou, em alguns casos, por causa do latim que aparece. É difícil, às vezes, lidar com o aparato crítico. Mas nós faremos uma breve introdução a respeito do assunto nos próximos slides. Terceiro, pesquise sobre as variantes textuais. Use comentários, outros aparatos críticos, ou seja, você escolher um texto grego para trabalhar, o Nestor Aland 28, olha também o UBS 5ª edição, olha também o aparato crítico da SBL, olhe outros aparatos críticos, que isso vai te ajudar a entender as discussões que estão presentes ali dentro. Um ótimo recurso é esse recurso aí que, graças a Deus, a Sociedade Bíblica traduziu para o português, né? Variantes Textuais do Novo Testamento, do Roger Omundson. Esse livro é um aumento de um livro anterior que existia, que era o Comentário Textual do Novo Testamento, do Bruce Metzger. Baita livro. E o Roger Omundson atualizou o livro do Metzger. Então, realmente, esse é um recurso fundamental para qualquer exegese. Você precisa adquirir esse livro, tê-lo na sua biblioteca para poder lidar melhor com a parte da crítica textual. Agora, bons comentários exegéticos, não comentários devocionais, não comentários que visam mais aplicação, que são maravilhosos para esse objetivo, não é? Mas os comentários mais exegéticos, aqueles comentários mais densos, eles normalmente também lidam com a questão
da crítica textual. E, finalmente, coloque suas conclusões com relação ao texto, se você acha que aquela palavra é original ao autor ou não, se você acha que aquele acréscimo foi realmente um acréscimo, se você acha que aquela palavra omitida tinha que estar lá, coloque as suas conclusões em notas de rodapé, quando você citar o texto grego, e explicando os argumentos pelos quais você está adotando aquela leitura do texto grego, pelos quais você foi convencido de que aquele é o original de Lucas, ok? Isso não é muito, não é para fazer um tratado a respeito disso, mas fazer uma nota de rodapé breve lidando com essas questões. Quais são as opções de texto grego para utilizar? Bem, hoje nós temos a Nestor Aland 28, nós já estamos na 28ª edição da Nestor Aland, que é um texto crítico e é um texto acadêmico. Esse é o texto oficial dos estudos do Novo Testamento. A maioria dos estudiosos, quando citam um texto grego, está falando a respeito da NA 28. O texto da UBS, 5ª edição, o texto grego é exatamente o texto da Nestor Aland 28. Ambos são produzidos pela mesma Sociedade Bíblica Internacional, não é? Só que o texto da UBS 5ª, o aparato crítico é bem diferente, os sinais são diferentes, as informações são diferentes, porque o texto da UBS ele visa mais tradutores da Bíblia. Então, o texto da Nestor Aland visa acadêmicos do Novo Testamento, o texto da UBS visa o trabalho fundamental dos tradutores da Palavra de Deus. Recentemente, questão de, 5 anos, acho que foi em 2008, surgiu, que faz bem mais de 5 anos, se realmente foi 2008, não é? Surgiu o texto da SBL, o Novo Testamento Grego da SBL, que também é um texto crítico e tem um aparato mais simples, não é? O que é interessante do texto da SBL é que a SBL abriu... A SBL é a Sociedade de Literatura Bíblica, e eles abriram esse texto. Então, você pode baixar esse texto na internet, pode ver o aparato crítico, em todos os lugares você encontra esse texto, né? Para pôr no Logos, ele é de graça, então isso foi uma grande ajuda aí. Existe também o Novo Testamento Graeque, do Tischendorf, a edição crítica maior, texto crítico de 1894. Tischendorf fez um trabalho de crítica textual em 1984 e esse texto está disponível em algumas versões do Logos. E você tem também o texto bizantino aí, formato de 2005. Esse texto, no Logos, ele aparece com todos os acentos, todos os sinais, o que é muito legal, porque outros textos do texto Receptus, no Logos, eles não têm os sinais, os acentos, tudo mais. Então, é muito legal trabalhar com esse texto, caso você queira trabalhar com o texto bizantino. Na prática, então, como é que se faz? Como é que a gente lê um aparato crítico? E aqui é a parte mais crítica da nossa aula, porque, como eu disse, eu também não tenho todas essas informações na cabeça, e é, então, um desafio poder dar exemplos. Os sinais, eu publiquei anteontem, lá no Isso é Grego, issoegrego.com.br, é o site onde eu disponibilizo tanto aulas de grego, quanto material exegético, links interessantíssimos, tem muito conteúdo bom lá no Isso é Grego, então acesse o Isso é Grego e confira lá o conteúdo. Eu coloquei lá no Isso é Grego uma página traduzindo vários sinais de crítica textual que aparecem tanto na Nestor Aland 28, quanto na UBS 5ª, quanto na SBL, ok? E as tabelas de lá são maiores do que essas que eu usei aqui. Aqui eu só coloquei os principais sinais, lá eu coloquei todos os sinais que ou a maioria dos sinais que essas edições usam. Na Nestor Aland 28, quando você vê esse sinalzinho aqui, parece aspas, não é? Mas tem um quadradinho bem reto, a próxima palavra do texto é transmitida com variantes, ou seja, quando aparecer esse sinalzinho na Nestor Aland 28, a palavra seguinte tem variantes, ou seja, às vezes ela aparece em outro caso da língua grega, às vezes ela aparece no plural ou no singular, às vezes aparece no feminino ou no masculino, às vezes aparece uma outra palavra totalmente diferente. Então, é isso que quer dizer esse símbolo. Quando aparecem essas duas
aparentemente aspas únicas aí, não é? O texto que estiver dentro dessas duas aspas, todo aquele texto é transmitido com variantes. Quando aparece esse sinal que parece um T, naquele ponto existe uma adição. Existem textos, manuscritos que colocam mais dados ali naquele ponto. O que a gente já deu para perceber que no livro de Atos é onde esse Tzinho mais vai acontecer, não é? Por causa do texto ocidental. Quando aparecer uma bolinha branca, significa que a próxima palavra do texto é omitida. Ou seja, em alguns manuscritos aquela palavra não aparece. Quando aparecer um quadradinho, eu falei bolinha branca, né? Mas é só uma bolinha vazia, não é? Quando aparecer um quadradinho vazio, quer dizer que as palavras dentro do quadrado e desse outro sinal, que parece uma barra invertida, as palavras que estiverem dentro desses dois sinais são omitidas. Ou seja, bolinha vazia e quadradinho vazio apontam para omissões no texto. Quando aparecer esse S torto e invertido aí, não é? Aparece um de um lado e outro do outro, as palavras que estiverem dentro disso daí, elas são transmitidas com variantes na ordem, a sequência muda. E aí no aparato vai aparecer números mostrando qual é a ordem que elas aparecem, como que elas foram invertidas em alguns outros manuscritos. E finalmente, quando aparece só esse Szinho sozinho com esse pontinho, a próxima palavra do texto é transposta, ou seja, ela foi trocada de lugar. Muito bem, esses são os sinais da NA28. E aqui eu tirei uma foto da minha tela do Logos para a gente dar uma olhadinha como é que isso funciona na prática. Notem aí, a gente tem o texto Dom, Men, Proton, Logon, Epoiesamen, Peri, Panton, o primeiro livro eu escrevi a respeito de todas. Esse asterisco, gente, que aparece tanto aqui quanto aqui atrás, o asterisco não aponta para o aparato crítico, mas ele aponta para o outro aparato que existe, que é o aparato que compara outros textos. Coloca referências de textos semelhantes, que também é um aparato bastante legal, bastante importante, mas não é o foco do nosso estudo aqui, e não é o foco da crítica textual. Então, quando for asterisco, por enquanto você ignora, e lembra que são passagens paralelas, ou expressões paralelas que você vai encontrar em outros lugares. Então, ele continua, e aí aqui a gente tem uma bolinha, notem. Ó Teófilo, as quais começou. Aí o texto vem, Ró Jesus, começou o Jesus. Notem que a bolinha aponta para omissão. Então, esse artigo definido, esse Ró, ele não aparece em alguns manuscritos. E aí, então, daqui desse lado, a gente tem, no versículo 1:1, a omissão acontece no B e no D, que são o Vaticano e o Beza. É assim que, então, que você lê essa bolinha. E aí, continuando, ó Jesus, põe as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia. Aí aqui a gente tem aparentemente um Tzinho, não é? Parece um T, mas é um sinal de crítica textual, que aponta para adição, que aliás seria tão legal se eles tivessem colocado um mais, não é? Faria bastante sentido. Então, na tua cabeça, você pode imaginar a perninha do T passando ali da outra haste, um sinalzinho de mais, porque é essa a ideia. Tem algumas versões que acrescentam uma palavra aí. Qual é a palavra que eles acrescentam? O Beza e essas outras testemunhas acrescentam a palavra anelenfte, foi elevado, que no nosso texto aparece aqui no final. Daqui a pouco você vai entender por que aconteceu essa mudança. Então, quer dizer, não está acrescentando nenhuma notícia nova. No nosso texto aparece também a palavra. Até o dia em que foi elevado, ou em que, sendo elevado, deu mandamento aos apóstolos por meio do Espírito Santo. Aqui na nossa é até o dia em que deu mandamentos aos apóstolos por meio do Espírito Santo, aos quais escolhera, e então ele foi elevado. Então, notem, é só uma questão de foi acrescentado aqui, ou esse foi elevado. Ele pertence ao final do versículo ou a esse ponto? Esse seria o problema textual que esse Tzinho aqui levanta. Continuando, o versículo 3, não tem nada. Não, tem sim. É verdade, tem esse anelenfte. Note que quando a gente tem esse sinal aqui, então ele aponta para
um acréscimo também. Aliás, eu não apresentei ele lá no outro lugar, né? A palavra seguinte, existem outras versões para a palavra seguinte. Olha que interessante o que a gente tem no Beza. A gente tem Kai ekeleuse kerusen to evangelium, ou seja, até o dia em que, tendo dado mandamentos aos apóstolos, por meio do Espírito Santo que escolhera, e chamou-os para pregar o evangelho. Olha que interessante o que o texto ocidental acrescenta aí, não é? Que os apóstolos haviam sido chamados para pregar o evangelho. É claro que não é uma coisa que muda toda a teologia, não muda a nossa concepção de Atos, mas é uma informação certamente interessante. Então, nota, é por isso que no texto ocidental essa palavra aparece antes, porque daí, na verdade, ficaria assim, até o dia em que, até o dia no qual ele foi elevado às alturas, tendo dado mandamentos aos apóstolos por meio do Espírito Santo, os quais escolhera e chamou para pregar o evangelho. Então, seria essa a ideia do texto. Vamos ver no versículo 4, a gente tem mais um acréscimo aí. A gente tem com eles e depois um outro acréscimo. Nota que primeiro no versículo 4 aparece só um sinal parecido com um T. No mesmo versículo depois aparece um T com uma bolinha. Isso daí é a maneira deles dizerem que existe um outro acréscimo no mesmo versículo. Então, para separar o primeiro T do segundo, então eles colocam uma bolinha. E se tivesse 3? Então o próximo teria o número 1, o outro teria o número 2, e assim por diante. Se você entrar lá no Isso é Grego, você vai ver essas informações naquela tabela que eu falei a respeito dos sinais da NA 28. Mas antes ainda, no versículo 4, a gente tem um outro acréscimo aqui, não é? Essa palavra sinalizômenos, ela aqui, às vezes, ela aparece como sinaliscômenos, sinalizômenos, e isso ou no Beza ou nessas outras versões. Então, notem, essas informações, aqui a gente tem o Szinho, não é? No versículo 5, que João, por um lado, batizou com água, vós, por outro lado, en pneumati baptisteseste hagio, em espírito sereis batizados santo. Esse texto é esquisito, porque ele separa o nome do Espírito Santo. Com o Espírito sereis batizados santo. Isso é raro, isso quase nunca acontece no Novo Testamento. Então, seria natural a gente imaginar que algum copista, algum escriba tenha arrumado esse texto. E é isso que a gente encontra, não é? Quando você tem esse sinalzinho do S e depois o Szinho invertido, não é S, eu só estou falando desse jeito para ficar mais fácil, né? São sinais de crítica textual. Quando você tem esses sinaizinhos, então eles apontam que esse mesmo texto ele é transmitido em alguns manuscritos numa ordem diferente. E aí olha só como aparece. Qual é a ordem que ele aparece? As palavras, então, são automaticamente numeradas, 1, 2, 3 e 4. No nosso texto, elas são 1, 2, 3 e 4. Nesses textos, incluindo o P74, que é um papiro antigo, o Aleph também, que é o sinaítico, não é? O Aleph é o sinaítico. Nesses textos, a ordem que aparece é 3, 1, 2, 4. Ou seja, vamos ver se a gente consegue reorganizar aqui. Cadê? 1, 2, 3, 4, certo? En pneumati baptisteste hagio. Como que eles organizaram? 3, baptisteste, 1, en, batizados en, e aí termina com 2, 4. Pneumati hagio. Então, olha, eles reorganizaram o texto para não ter esse problema, não é? De separar o nome do Espírito Santo. Isso daí eu aprendi com o reverendo João Alves dos Santos, de saudosa memória, que o motivo pelo qual Lucas separou o nome do Espírito Santo aí é que ele queria enfatizar a santidade do Espírito. A proposta de tradução do reverendo João Alves era... cadê o texto? Cadê? Ok, é o 5. Que João, por um lado, batizou com água. Vós, por outro lado, sereis batizados
vós, por outro lado, com o Espírito sereis batizados, vírgula, aquele que é santo. Ou seja, a santidade do Espírito está sendo destacada. Lucas quis destacar a santidade do Espírito. Então, isso daqui é uma introdução muito básica à leitura e o uso do aparato crítico. Certamente você vai se beneficiar se você for lá para o Isso é Grego, pegar a tabela completa da tradução desses termos, ou usar no Logos, porque daí o Logos vai te dar essas informações, pelo menos em inglês. E aí, então, você trabalha os textos e tenta entender. É muito legal e vale muito a pena fazer esse trabalho. Bom seria se houvesse um padrão no uso dos sinais, não é? Mas esse padrão não existe. Então, a UBS, ela usa outros sinais. Na UBS, você tem um texto entre parênteses, ou parênteses, não no texto, no aparato. Quando o parênteses contém as letras A, B, C e D, essas letras indicam o grau de certeza da leitura adotada no texto. Ou seja, lembra, o grau de certeza do comitê que fez esse aparato crítico. Tem um texto lá que eles colocam A, ou seja, eles têm certeza absoluta, por causa de todas as comparações de manuscrito, etc. e tal, das famílias, etc., que aquele é o texto que Lucas escreveu. Se for B, eles têm uma boa certeza que aquele é o texto que Lucas escreveu. Se for C, eles têm uma certa certeza de que aquele é o texto que Lucas escreveu. Se for D, aí eles não sabem exatamente se foi esse o texto que Lucas escreveu. Então, essas letras apontam para o grau de certeza, grau relativo, porque depende de um julgamento de alguns estudiosos específicos, não é? Então, o grau relativo de certeza da leitura adotada no texto. Quando aparece um texto entre colchetes, aí a gente já sabe, aquele texto é disputado, a gente não tem certeza se aquele texto pertence ou não, deveria pertencer ou não ao texto. Quando é parênteses duplo na UBS, quinta edição, isso aponta que a passagem que aparece dentro desses parênteses duplo certamente não devia estar ali. Mas são passagens que eles não tiveram coragem de tirar, tipo o final da oração do Pai Nosso, na NA 28, eu acho que ele nem aparece. Na UBS ele aparece, mas aparece com colchetes duplos. Por quê? Porque é certo, em relação aos manuscritos, é certo que aquele final não pertencia ao texto, mas se tornou tão importante na história da igreja que eles resolveram manter, ainda assim indicando o leitor que aquilo não pertence ali. Mesma coisa com João, o texto da mulher samaritana, o final de Marcos e outros textos, não é? Eles colocam colchetes duplos. E quando aparece um diamante, então a palavra seguinte ou passagem seguinte apresentam duas versões que eles não sabem qual que é a versão original. As duas versões têm muito bons argumentos para se estabelecer, então eles simplesmente colocam esse sinal para dizer, olha, a gente não conseguiu chegar a uma conclusão com relação a essa passagem. Vamos olhar, então, de novo, uma foto aí do meu Logos, com um pedaço aí de Atos 10, versículos 30 em diante. Note que aqui no texto do Logos, você tem simplesmente notas de rodapé. Olha só, nota 7, nota 8 e nota 9. E aí, quando você vai para o aparato crítico, você tem a referência do versículo, e aí tem aqui, ó, entre colchetes, ou entre chaves, né, B, ou seja, eles têm um alto grau de segurança de que o texto está certo. E aí eles te dizem, o ten enaten, que é a palavra que aparece aqui, ó, ten enaten. Essa palavra aparece no P74, no Sinaítico, no A, no B, não sei, eles vão dando aí vários nomes, apresentando por que eles têm uma segurança de que esse texto é o texto original. Essas duas barrinhas aqui, elas apontam para outras leituras. Então, a outra leitura é Nesteuon kai ten enaten. Existe uma introdução aqui do jejuando antes dessa expressão ten enaten. Então, e essa outra versão, ela aparece no P50, no A2 e em todas essas outras testemunhas. O que é difícil da crítica textual? Que a gente normalmente não consegue, sem ser especialista, você não consegue lembrar todos essas letras e esses símbolos, o que eles significam. Então, no último slide, eu apresento aí uns links
de listas dos manuscritos e das fontes do Novo Testamento. Ou seja, listas até da Wikipedia, que você vai e você vê o sinal aqui, você vai para essa lista e você rapidamente consegue detectar de qual manuscrito é que ele está falando e qual é a idade desse manuscrito, qual é a família desse manuscrito e por aí vai. Nessa outra nota aqui, número 8, tem aí ao lado do mar, né? Paratalasan. Aí a nota 8 aponta 1032. Deixa eu ver se é isso mesmo. Simonos Birceus Parathalassa. Na casa de Simão, que fica o Simão curtidor, não é? Que ficava perto do mar. Simona Petros Autostalassan. Ok. O que a gente quer mesmo é isso daqui. Ele tem um grau B de certeza, que essa é a leitura certa, ela aparece no P45 e no P74, no Códice Sinaítico e em vários outros. Agora, essa outra leitura, Talasan Ros Paragenômenos Lalesseisi, ou seja, no lado do mar, o qual exortando, falava com ele, né? Ou com você, consigo, ou falava para ti. Então, esse acréscimo, ele aparece em todas essas testemunhas aqui, ó. Todas essas testemunhas têm o acréscimo dessa parte. Então, por isso que ele apontou. Ele te deu a nota, ele te manda voltar para cá. Quando você olha, então, o texto, você entende quais são as diferenças. Deixa eu ver se tem mais alguma leitura. Não, a gente não tem nenhuma outra barra dupla, não é para indicar outra leitura. Note que entre as testemunhas dessa outra leitura maior, ele apresenta Crisóstomo, outros manuscritos gregos, manuscritos escritos em copta, em siríaco, lecionários antigos que eram usados pela igreja. Então, vários textos. Nota que esse texto maior ele foi muito utilizado pela igreja, porque ele foi alvo de tradução, ele foi alvo de lecionários, etc. e tal. Então, a questão é, será que esse texto maior é o original e o texto menor é o texto que foi alterado? Ou será que as duas versões são de Lucas? E aí são essas as discussões interessantíssimas da crítica textual. Nessa última nota de rodapé, a gente tem tu Kyriou, ou seja, do Senhor, que às vezes essa leitura aparece em todas essas testemunhas. Aí você tem uma outra leitura, tu Teu, ou seja, de Deus, que aparece no P74, aparece no D, que é o Beza, e são essas as leituras em Crisóstomo e por aí vai. Então, na UBS, nota que radicalmente diferente, não é? Que a leitura do aparato na NA 28 e a leitura do aparato na UBS, quinta edição. E, finalmente, nós temos o texto da SBL. E são esses três que eu vou trabalhar, porque o outro é em latim, e isso eu não vou arriscar aqui. Eu preciso aprender primeiro, antes de poder ensinar. Então, na SBL, os sinais são bem parecidos com os sinais da NA 28, não é? Quando eles usam essa quina aqui, uma nota textual pertencente à palavra seguinte. Quando palavras idênticas no mesmo versículo são marcadas, um ponto é acrescentado e depois número 1 e por aí vai. Quando eles usam essa aspas esquisita aqui, quadradinha, uma nota textual pertence às palavras destacadas. E quando o texto aparece em colchetes, então é um texto duvidoso. Tirando aí mais uma foto do meu Logos, você tem aqui a versão SBL e desse lado o aparato da SBL. Notem, aqui a gente tem essa aspinha, né? E Pedro e João subindo para o templo na hora da oração, a nona. Note que esse e Pedro aparece com variantes textuais. Então, você vai lá para o aparato e você descobre, né? O texto e Pedro aparece, olha que interessante, em vez de irem para os manuscritos, o que a SBL fez foi comparar os próprios textos gregos que foram produzidos ao longo da história. Então, eles dizem que o Westcott Hort usa esse termo, o Tregelles usa esse termo, e a NA 28 usa também o Petros de.
Já o texto mais longo, epi to auto de Petros, estando ali, estando naquele lugar, Pedro, estando junto, Pedro e João, não é? É usado pelo texto receptus. Então, olha que interessante, não é? É assim que você vai ler o aparato crítico da SBL. Aí depois vamos achar a próxima anotação aqui. Tem aqui, ó, esse quase T que aparece no labem, ou seja, só essa palavra aparece, só esse lugar, no lugar dessa palavra aparece outra versão. Qual é a versão? Ela não aparece, olha só. Esse traço simplesmente diz, ela não aparece no texto receptus, ok? Essa leitura aparece no Scott Hort, no Tregelles e na NA 28, mas no texto receptus ela não aparece. Deixa eu ver, o que mais que tem aqui? Esse eu tinha que ter deixado um pouquinho maior. Aqui está o peripatei, olha o sinalzinho aqui, bem pequenininho. Peripatei. Esse texto aqui, versículo 6, ele aparece assim na Westcott Hort e na Nive. Isso é interessante. Quando eles colocam Nive, é o texto grego que foi construído para que a NVI fosse feita, a Nive fosse feita, a Nive americana. Olha que interessante. O comitê que fez a tradução Nive, antes de fazer a tradução Nive, eles criaram um próprio texto crítico. E aí, então, a Nive foi batizada nesse texto crítico. Só que esse texto crítico da Nive, até onde eu sei, ele não foi publicado, ou pelo menos não é um texto comum de se encontrar. Então, mas o pessoal da SBL teve acesso a esse texto, e aí, então, eles colocam, né? O pessoal da Nive achou que esse é o texto correto, o Westcott Hort e o pessoal da Nive. Já a NA 28 e o Tregelles colocam, além do... qual foi mesmo? Além do peripatem, no versículo 6, né? Além do peripatem, aqui no versículo 6, o pessoal da NA 28 achou que o texto teria que ser egeiren kai peripatem, ou seja, levanta e anda. Ao invés da ordem ter sido lá para o paralítico apenas anda, a ordem certa foi levanta e anda. E já o texto receptus coloca egeirai kai peripatei, ou seja, parecido com o da NA 28, sendo que apenas o verbo grego para levanta-te que é alterado. Então, é assim que funciona o aparato crítico da SBL. Muito bem, gente. A gente chegou finalmente, não é? Atingimos o final dessa nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas. Repito, esse é um assunto muito rico, muito interessante, e nós precisamos de especialistas no Brasil nessa área, meus irmãos. Nós precisamos de gente que comece a estudar isso com maior profundidade, com maior rigor, e que possa abençoar a várias pessoas aí com esse estudo da crítica textual. Alguns links úteis aí que eu compartilho. Esse primeiro é um estudioso colocou essa lista de manuscritos gregos, e ele coloca a família que eles pertencem, de quando que eles são. É uma lista muito legal. Essas outras duas são listas da Wikipedia, e o último é o texto que eu produzi lá para o Isso é Grego, com a tradução dos sinais de crítica textual, tanto da NA 28, quanto da UBS Quinta, quanto da SBL. Que Deus abençoe muito a tua vida. Assista essa aula outras vezes para firmar bem esse conteúdo na tua cabeça. Agora, mais importante do que assistir a aula, vá para o texto grego e trabalhe com o texto grego nessas coisas. Fique empolgado com essas coisas, comece a pensar a respeito disso. Sabe por quê, gente? Porque o que a gente quer é saber o que Deus realmente diz. E se é Deus falando, até uma palavrinha importa. Até o caso verbal que Deus usou é importante. É importante a gente saber se Deus falou no plural ou no singular. É Deus falando. Então, realmente importa a gente saber o que Lucas realmente escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, se você tem interesse nessas coisas, tem interesse em crítica textual, em exegese no geral, em teologia bíblica e outros aspectos da Bíblia. Então, seria um prazer, caso você seja um teólogo ou alguém muito interessado, que tem estudado grego e tudo mais, seria um prazer tê-lo como aluno lá na nossa escola, lá no Andrew Jumper. Se você tem interesse pelo ministério pastoral,
Então, o seminário JMC é uma ótima pedida. Temos outros seminários presbiterianos também, outros seminários bons também no nosso país para outras denominações. Se você é presbiteriano, venha para um dos seminários presbiterianos, e se estiver próximo de São Paulo, venha para o JMC. Muito bom, Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer estar aqui virtualmente com vocês. Que Deus abençoe.